E aí, alienígenas! Bem-vindos ao Livro Voador Não Identificado. Eu sou Letícia, escritora da trilogia A Adaga de Edom. E se sua espaçonave acabou de cair aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e já aproveite para deixar o joinha no vídeo e compartilhar nas redes sociais. Hoje, o vídeo é para trazer dicas para os escritores. Hoje sim, efetivamente, eu vou trazer dicas de escrita. Eu fiz um vídeo que, basicamente, nesse vídeo, eu expliquei tudo o que você precisa conhecer da carreira de escritor antes de entrar na carreira de escritor. Como criar um perfil de escritor, mais ou menos assim. Eu vou deixar o linkzinho passando aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha. E aproveitando que o vídeo é sobre dicas de escrita, está em aberto as inscrições para participarem da antologia Elas Eram Princesas, Contos de Empoderamento. Eu também vou deixar um linkzinho explicativo aqui nos cards. Mas aqui embaixo, no unboxing de descrição, já tem o linkzinho do edital. Então, se você está assistindo esse vídeo, você com certeza quer ser um escritor. Então, bora lá publicar o seu primeiro conto, sua primeira obra, junto com a gente. Eu separei aqui na minha pequena colinha algumas dicas de escrita que eu acho que são as mais essenciais, coisas que você precisa saber se está começando ali a escrever. Claro que se surgir alguma dúvida mais específica, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai trabalhar, vai fazer um vídeo bem legal sobre isso. Eu gosto de pesquisar às vezes antes de estar fazendo algum vídeo aí sobre alguma coisa que eu não sou muito fluente, vamos dizer assim, mas esse aqui eu acho que são as dicas mais essenciais que você realmente tem que saber, tem que estar ligado, antenado na hora de começar a escrever. Gente, muitas pessoas perguntam como começar a escrever. Gente, não tem uma fórmula secreta, um pozinho mágico, alguma coisa que te faça puff, começar a escrever assim, sair shakespeariano de uma hora para outra. Eu acho que se você quer escrever ou se você já está escrevendo, você obviamente teve uma ideia por uma história. Vamos dizer que a sua ideia foi a história da Kate que recebeu um irmãozinho novo e não gostou desse irmãozinho. Fato, Kate ganhou o Snow, Kate não gosta do Snow. Essa foi a sua primeira ideia. Você não sabe como começar o primeiro capítulo. E, gente, agora que eu lembrei, primeiro capítulo é muito importante, porque às vezes as pessoas quando vão numa livraria, ou elas olham na própria Amazon, que a Amazon libera os primeiros capítulos também. Gente, os primeiros capítulos são o que vão chamar a atenção, que vão prender o leitor. Então, você precisa caprichar nesse seu primeiro capítulo. Só que se você tem agora uma ideia, não sabe como começar a escrever esse livro, você pega essa sua ideia inicial, que foi a ideia da Kate estar revoltada por ter um irmão novo, você bota essa ideia no papel e você começa a partir dali. Porque assim, gente, você não precisa começar escrevendo do início. Você pode começar do final, da metade, e depois voltar e juntar todas as partes. Só que aí você tem que cuidar um pouquinho com furos, né? Porque às vezes se você começa trabalhando da metade pro final, você acaba deixando alguns furos do início até a metade. Então você tem que realmente estar muito ligadinho com isso. Eternidade, por exemplo. Eu comecei com uma frase que me veio à cabeça. Estava chovendo e a chuva fazia tudo parecer pior. Foi assim a primeira frase inicial que eu coloquei no livro de Eternidade, mas hoje se vocês forem ler, não é a primeira frase, eu mudei o início, eu coloquei um sonhozinho que a Taylor teve antes dessa frase. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Você pode começar o seu livro com qualquer frase, com qualquer maneira, qualquer pontapé inicial que te faça começar a escrever, que nem um doido varrido. Depois você muda. Porque eu comecei com uma frase e alterei e comecei com a outra. Uma coisa muito importante que vocês têm que cuidar é na repetição de palavras. A gente acaba repetindo muito a palavra eu, dele, dela. Mas se você está usando um verbo, esse verbo está conjurado na primeira pessoa, como por exemplo, fui a quitanda. Não há necessidade de você colocar eu fui a quitanda. Essa é uma das palavras muito repetida nos textos. Ele, ela, enfim. Disse também é uma palavra que é muito repetida nos livros. E não apenas cuidar na repetição de palavras, mas na repetição de informações. Eu li em leitura conjunta um livro que tinha tanta repetição de palavra, tanta repetição de informação, gente, que a maioria deu nota lá embaixo pro livro. Porque, gente, realmente é muito, muito tedioso você ficar lendo um livro que te repete a mesma informação o tempo todo. Ou que te fica repetindo palavras. Gente, aquele livro tinha 3, 4 palavras que eram repetidas o tempo inteiro na narrativa. Então, gente, é chato, muito chato. Quem leva a história, quem rege a história do início ao fim, são os nossos personagens. Não há uma história sem um personagem.
E é claro que não vai haver uma boa história sem um bom personagem. Seus personagens precisam ter personalidades distintas. Não é legal você chegar a ler um livro onde as pessoas fazem tudo a mesma coisa, gostam tudo a mesma coisa, têm todos a mesma personalidade, o mesmo pensamento. Então fica extremamente entediante um livro assim. Também é preciso cuidar dos personagens chatos e irritantes. Como, por exemplo, uma vez eu criei uma personagem que ela era muito boazinha. As pessoas faziam ela de cão e gato. E ela continuava boazinha. Então isso chegava a irritar os leitores. A Bella de Crepúsculo já me irritou várias vezes. E a Lucy de Fallen, gente, eu cheguei a odiar o segundo e o terceiro livro por conta da Lucy. Que personagem chata e irritante. Então você tem que estar cuidando disso também. Às vezes você vai estragar aí toda a tua boa história por causa de um personagem. E por falar em personagens, um dos personagens mais importantes é o vilão. Porque muitas vezes, principalmente nas histórias de fantasia, a gente tem o mocinho e o bad guy, né? Vamos dizer assim. Alguns escritores costumam colocar o vilão como aquela figura maligna, sem nenhuma bondade no coração, sabe? É impossível existir uma pessoa que seja completamente má ou completamente boa. É impossível, de repente, essa pessoa não amar, sabe? Realmente, um serial killer, ele é meio doidão, é meio fora das ideias e tem prazer em matar. Mas todo mundo, gente, tem alguma parte dentro de si que seja boa. Um amor por um animal, um amor por uma garota, não sei. Mas aí você cria alguma coisa. E que me leva a falar também é que algumas pessoas criam vilões que são indestrutíveis, ou até mesmo protagonistas do bem que são indestrutíveis. Isso é muito chato, é extremamente muito chato, porque todo mundo tem um ponto fraco. Você imagina você tá lendo um livro onde que nas cenas de batalhas não há emoção, porque o vilão é todo poderoso e ninguém consegue derrotar ele. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as perdas e as ganhas do lado bom e do lado mal. Próxima dica, gente. Hoje em dia, é difícil a gente criar alguma coisa inteiramente original. A gente sempre vai ter uma pitadinha daquilo, uma pitadinha disso. Mas a gente sempre tem que tentar buscar alguma coisa original em nossas obras. Esse é o famoso clichê. Tem muitas pessoas que odeiam os clichês, que fogem dos clichês, que odeiam triângulos amorosos, mas tem outras pessoas que adoram. O que eu digo é que vocês têm que fugir da mesmice. E eu não digo no ponto principal da sua história, mas até no próprio desenvolvimento. Tem aquela famosa jornada do herói, às vezes tentar fugir um pouco dessa jornada do herói porque o povo já tá cansado, sabe? Tentar criar ali uma narrativa nova, algo diferente. Às vezes tu pega aquele clichêzão e transforma em algo a mais. O meu primeiro livro, o pessoal sempre dizia que lendo a sinopse, começando a ler o livro, achavam que ia ser aquele clichêzão. E que quando acabava o livro, né, ela conseguiu fugir do clichê. Então, isso é o que é legal, isso que vai fazer as pessoas quererem ler mais você. Próxima dica, gente, é sobre descrição de locais. Às vezes não há necessidade de descrever o local que o personagem está, mas às vezes essa descrição ela é importante e enriquece a trama. Então é bom que você saiba que pouca descrição é ruim e que muita descrição é pior ainda. Então você tem que sempre estar achando um equilíbrio, um meio termo, porque assim, as pessoas acabam criando na mente, né? Quando você tá lendo, você tá imaginando na sua cabeça aquela cena, aquele livro, aqueles personagens. Então, imagina você tá imaginando dois personagens lá num fundo em branco. Então você tem que dar esse norte pro seu leitor. E por falar em equilíbrio, nós temos que ter um equilíbrio entre o diálogo, a narração, a descrição. Porque às vezes você pega um livro que ele é só descrição, só narração, às vezes que ele é só diálogo. Acaba se tornando chato. Até que assim, no diálogo, por exemplo, alguns autores ficam no ele disse, ele falou, ela não sei o quê. Além de ter muita repetição das palavras, é chato, porque o seu personagem não vai estar parado, as pessoas não ficam paradas falando o tempo todo, sem movimentar, sem fazer alguma coisa, sem mexer a boca, sem sei lá, sabe? Sem piscar, sem fazer uma expressão. Então, você precisa enriquecer a sua trama entre os diálogos, com essas descrições. Outra coisa que eu acho muito importante, gente, é a questão da duração da cena. Eu acho que a sua cena do livro, por exemplo, a cena pode ser ali o vilão e o herói se encontraram na esquina e começaram a lutar. Você não pode prolongar muito essa cena e nem fazê-la muito curta. Por exemplo, 2, 3 golpes lá, o vilão já detonou o herói. Não, você tem que achar realmente um equilíbrio dessas cenas, porque eu já peguei livros que eu li que aconteciam cenas de luta, era o tempo todo aquelas cenas de luta. E
O livro não era lá dos melhores. E, gente, não parava, aquela cena não acabava. E você ficava, meu Deus, pronto, agora vai acabar, agora vai começar outra coisa. Não. Continuava aquela cena de luta interminável, praticamente quase o livro inteiro. As cenas tomavam tudo. Aquelas cenas de luta. Então também tem que ter um equilíbrio. Eu acho que, gente, o principal conselho, a principal dica é tenha equilíbrio em tudo na sua escrita. Bom, gente, acredito que essas eram as principais dicas. Acho que ainda tem muitas outras dicas pra dar. Mas vamos aí pensando e criando outros vídeos. Eu quero finalizar dizendo pra vocês, pessoal. Muitas vezes quando você acaba o seu livro, a primeira edição dele não vai estar muito boa. E às vezes você fica horas e horas e horas lá lutando na primeira versão pra fazer uma descrição de uma cena ou de uma cena de luta e você fica lá batalhando e não vai pra frente. Gente, vocês têm que entender que após o seu livro finalizado, você vai revisar ele. Você é obrigado a revisar ele pelo menos uma vez. E toda vez que você for revisar, você vai achar alguma coisa pra estar melhorando no seu original. Então não quebre a cabeça se alguma coisa não tá fluindo, não trava o teu livro ali, porque daqui a pouco tu vai ficar um ano lá tentando escrever aquele livro e vai ficar meses travado naquela cena. Escreve ela meia boca e depois você volta na revisão e você melhora esse teu texto. Mas vale salientar, vale relembrar que o seu primeiro escrito, a sua primeira versão do livro não vai estar boa. Então tem que reescrever. Tem que reler, tem que arrumar um monte de coisa. Uma última dica também que eu acabei quase me esquecendo aqui é de evitar o uso de advérbios. Muitos escritores, principalmente os mais famosos, eles têm um rancinho com os advérbios. Então, se você puder dar aquela evitadinha, melhor ainda. Era isso então, pessoal. Espero ter ajudado aí algum escritor. Se eu não ajudei, eu venho com um novo vídeo pra vocês, pessoal. Olha quem resolveu aparecer ali no cantinho. A Sophie. A Sophie também não gosta de ninguém, podia ter usado ela como exemplo. Se você gostou do vídeo, não esqueça daquele joinha para ajudar no crescimento do canal. Aqui embaixo no box de descrição tem o link para os meus livros, bem como o link para as minhas redes sociais. Espero que vocês me sigam, pessoal. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Um super beijo no coração de vocês e até a próxima.